Bom dia, bom dia, bom dia. 7h33. Vamos ligar aqui pra gente morrer sufocado. Eita, confissão. Deus é bom. Esse é o dia que Deus fez. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Aleluia. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Com o pastor André Lopes. Bom dia, bom dia. Shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando. Tudo no lugar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amados, vamos fazer uma confissão. Hoje é quarta-feira, quarta-fé. Culto da família, às 19h30. Estaremos lá com o nosso propósito também, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, restaurando as muralhas, restaurando os muros, isso mesmo, os muros da nossa casa, família, finanças, tudo aquilo que porventura esteja em ruínas, brechas serão fechadas em nome de Jesus. Hoje é dia 25/6. O nosso propósito hoje é restaurando as estratégias. Ontem foi uma coisa linda na igreja. Ontem foi restaurando a família, né? Trazendo alianças, pactos, renovação. E hoje, restaurando a estratégia. Tudo aquilo que você precisa, que precisa de uma estratégia, hoje Deus vai te dar. Creia nisso. Propósito declarado, é feito a palavra do cristão, é prego batido, ponto virado, imagina de Deus. Não falha, não volta vazia. Declare comigo nessa manhã de quarta-feira, diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Resgatado. Resgatado. Próspero. Próspero. Perdoado. Perdoado. Saudável. Saudável. Completo. Completo. Talentoso. Talentoso. Criativo. Criativo. Confiante. Confiante. Seguro. Seguro. Disciplinado. Disciplinado. Focado. Focado. Preparado. Preparado. Qualificado. Qualificado. Motivado. Motivado. Valioso. Valioso. Livre. Livre. Determinado. Equipado. Equipado. Capacitado. Capacitado. Ungido. Ungido. Aceito. Aceito. E aprovado. E aprovado. Não sou mais um. Não sou mais um. Não sou medíocre. Não sou medíocre. Eu sou um filho de Deus Altíssimo. Eu sou um filho de Deus Altíssimo. E eu vou ser. E eu vou ser. Tudo aquilo. Tudo aquilo. Que fui criado para Que ser. fui criado para ser. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou. Eu sou. Eu tenho. Eu tenho. E eu posso. E eu posso. O que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. E eu vou. E eu vou. Para onde ela diz que eu vou. Para onde ela diz que eu vou. Aleluia. Glória a Deus. Amados, nós vamos, neste momento, trazer uma palavra de fé, de esperança, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E eu quero declarar para você, como Neemias restaurou as muralhas. Diga assim comigo: estou cercado. Estou cercado. Por todos os lados. Por todos os lados. Pela bênção de Deus. Pela bênção de Deus. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Vamos. Vamos pedir a Deus sabedoria e possamos ser boca de Deus nessa manhã de quarta-feira para a tua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Momento de oração. Senhor Deus, consagramos a Ti esta programação. Em nome de Jesus. Sopra o Teu Espírito em cada lar. Restaura as famílias, Em nome de sara Jesus. as feridas. Estabelece a Tua paz, a Tua presença. Jesus, nos cobre com Teu sangue. Em nome de Espírito Jesus. Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Usa o Teu Filho para a Tua honra, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus nessa manhã de quarta-feira. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, como estamos declarando, estou cercado por todos os lados pelas bênçãos do Senhor, a proteção divina. Amados, a palavra de Deus nos diz em Abacuque, capítulo 2, verso 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passar correndo. Isso se chama renovação de mente. A Bíblia Sagrada está declarando que nós devemos escrever as nossas promessas. E nós, sempre, todo ano, no começo do ano, a gente
na virada do ano, a gente dá um calendário no Ministério Palavra da Fé. E nesse calendário, ele atrás é para a gente colocar nossas confissões, não, as nossas promessas, os nossos sonhos. E esse ano foi as promessas que nós declaramos: eu tenho, eu posso, eu sou. E essa que foi dita agora na manhã. E nisto, a gente colocou uma letrazinha lá até grande no calendário, para que todo mundo que possa ver, possa ler, possa lembrar daquilo que ele tem como promessa através da palavra de Deus, através da vontade de Deus. E nisso, amados, quando a palavra do Senhor de Deus fala alguma coisa, nós devemos trazer à memória tudo, eu digo a você tudo, cada ponto, cada vírgula, cada exclamação, aquilo que é direito nosso, aquilo que é uma promessa nossa através da palavra. Eu vou trazer um exemplo aqui sobre a vida de Jó, onde, no primeiro livro cronologicamente escrito, Jó, capítulo 1, verso 10, houve um encontro do inimigo com o nosso Deus, e o inimigo fez uma acusação para Jó, para Deus a respeito de Jó. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra? Jó era riquíssimo. E Jó tinha uma proteção de Deus. Jó tinha uma muralha. Isso mesmo. Jó tinha uma proteção, uma cerca, uma muralha que trazia bênção para ele. E nisso, o inimigo sabe que nós somos cercados, protegidos, marcados pelo sangue da promessa, que é o sangue de Cristo Jesus. Mas acontece que muitas vezes nós estamos dando tanta legalidade, abrindo a nossa boca, esquecendo das promessas, que o inimigo vem ensinando nossas vidas. Então você diga: Deus não estava me protegendo? Eu não tinha muralha sobre minha vida? Eu não tenho a bênção de Deus? Por que isso está acontecendo? Por causa daquilo que sai da tua boca. Palavras de vida e palavras de morte. O poder da vida e o poder da morte está em nossa língua. Amados, eu queria que você fizesse profetizasse agora sobre sua casa, sobre sua família, e diga assim comigo: minha casa está cercada por Deus, e tudo quanto tenho, e tudo que eu faça, meus bens se multiplicará pela bênção, pela proteção do meu Deus. Você crê nisso? Amém. Eu também creio. Amém. E nisso, amados, quando nós declaramos que somos protegidos, guardados, é como se tivesse acendido uma lâmpada na nossa mente e clareia, porque tudo que o inimigo quer é que a gente veja o que ele faz. Mas você já parou para pensar e olhar aquilo que Deus já fez na tua vida? Ser grato por tudo? Lá no Salmo 125, verso 2, a palavra de Deus nos diz: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege seu povo desde agora e para sempre. Eu creio nessa palavra. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Essa proteção divina, ela é tão forte, tão poderosa, que nós não vamos nos sentir só em lugares algum. O Salmo 5, verso 12, diz assim: pois tu, Senhor, abençoa o justo, o teu favor o protege como escudo. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu tomo posse dessa palavra porque a proteção divina, amados, é algo surreal, isso mesmo, é algo sobrenatural. E quando nós vivemos essa proteção, se torna tão natural para a gente, porque a gente vê o inimigo vindo ao nosso encontro e caindo aos nossos pés. Nós vemos os dardos inflamados, até as palavras, que antes de chegarem à nossa vida, Deus mostra, e a Bíblia diz que a gente tem que condenar ela, cortar ela, toda palavra maldita. A proteção divina já está em nossas vidas. Mas não abra brechas para que você venha murmurar ou duvidar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. O meu Deus está fazendo infinitamente mais na minha vida, na minha casa, na minha família. O Salmo 32, verso 7 diz assim: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aleluia!
Um cristão que vive em livramento constante, ele canta, ele louva, ele adora, ele bendiz, ele exalta o nome do Senhor Jesus. Desconheça alguém que tem o Espírito Santo de Deus e que viva triste, porque a alegria do Senhor é a sua força. Ele sabe que lutas virão, mas existe uma proteção na sua vida. E como Neemias se levantou para reestruturar, consertar os muros, portões, que foram queimados, e nesse momento eu quero trazer uma forma de restauração na tua vida. Existe uma cerca, existe uma muralha de fogo, existe uma proteção divina sobre tua vida e tua casa. Quer dizer uma coisa bem simples: a pessoa mais humilde aqui na terra, sendo um cristão, tem um guarda-costa. A gente pensa que o guarda-costa, aqueles homens armados, preparados para defender, só quem tem dinheiro, posição social. Digo para você está desconhecendo aquilo que Deus fez para nós. A Bíblia Sagrada nos diz, amados, no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Eu tenho um guarda-costa, aleluia. Só que ele está na minha frente, a minha retaguarda, do meu lado direito, do meu lado esquerdo, protegendo aqui a minha cabeça, os meus pés. Eu estou protegido. A glória do Senhor, a bênção de Deus, a Shekinah de Deus, ela nos protege. E nisto, outra tradução diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu creio nessa palavra. Agora vem uma coisa mais interessante ainda. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O Salmo 34, verso 17, vai se referir-se ao justo. Tem justo ouvindo aí? Diga amém. 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 O justo clama, o Senhor os ouve e os livra de todas suas tribulações. Há uma proteção divina. Há uma muralha de fogo. Há uma cerca. E o inimigo ele não pode adentrar. É como um jardim fechado. Muitos jardins têm somente aquela cerca verde, não consegue entrar nada. E outros são muros, outros são arame farpado. E eu quero dizer para você, imagine agora uma muralha de fogo ao teu redor. Imagine agora uma muralha de fogo te protegendo aonde quer que você vá. Sobre tua casa, tua família, teus filhos, tuas finanças, tua saúde. Estou aqui para declarar aquilo que o Senhor tem como promessa na minha vida, na tua vida. Quem anda com Deus não teme o inimigo. Aonde você chegar, chega o favor de Deus. Diga assim: aonde eu chegar, o favor de Deus, chegará também. Aleluia. A graça, favor não merecido. Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, sejam sóbrios, vigiem. O inimigo de vocês andam ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Imagine, se ele anda ao redor, é porque tem alguma coisa ao meu redor me protegendo. Se eu creio nessa palavra, amados, é como se fosse lançando mais brasa na fogueira, ou mais lenha na fogueira, e você vai ver que ela vai abrasar, o fogo vai aumentar. Por quê? Quando nós cremos, estamos acreditando, confiando e dando mais forças àquilo que nós estamos declarando. Daniel, no momento que ele foi jogado na cova dos leões, você sabia que todo leão, você pode assistir qualquer filme, ele vai, a caça, ele prende, no caso, mas ele primeiro ele sente o cheiro. Por isso que a Bíblia diz assim, que como a corça anseia por águas. A corça, ela quando está com medo, ela lança um perfume, ela inala um odor, e o leão sente o cheiro. E naquele momento a corça, quando vê o leão, vê o rugido, o bramido, ela procura por águas. Por quê? Porque ela entra dentro da água, ela se abaixa na água, ela se protege dentro da água para que aquele cheiro não chegue até o leão. Talvez o medo esteja atraindo o inimigo na tua vida. A dúvida também. Talvez aquela forma de murmuração também você esteja atraindo o inimigo para você. E a sua muralha, ou a sua cerca, esteja com falhas. Ou a porta foi queimada, os portões. E nisso, amados,
Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, como eu disse, primeiro o leão ele sente o cheiro. Os leões não foram atacá-lo. Pergunta por quê, Jana? Por quê? Porque Daniel não tinha cheiro de carne. Ele tinha cheiro do Espírito Santo de Deus. E quem tem cheiro do Espírito Santo de Deus, o inimigo, esse aí eu não posso. Quem tem o cheiro de Cristo, perfume de Cristo. Aonde você chega, você exala o perfume do conhecimento de Cristo. Então o inimigo ele não tem nem como fazer nada. Porque ele sabe que o maior está conosco. Temos essa muralha de fogo, né? A gente não vê com nossos olhos visíveis. Mas existe uma muralha de fogo agora na minha vida, na vida da minha esposa. A palavra de Deus nos diz que Deus, ele faz dos seus anjos ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Fogo não queima fogo, mas o fogo que nós temos queima o inimigo. Amados, Daniel não tinha cheiro de carne, mas tinha o cheiro do Espírito Santo. Quem tem propósito de Deus tem proteção. Moisés, um bebê, amados, lançado em um rio, e aquele rio cheio de crocodilos, de piranhas, de peixes, mas ele tinha um propósito. E naquele momento, o cesto aonde ele estava, talvez a mãe tenha colocado betume, colocado roupa e entregou nas mãos do Senhor. Mas o Senhor disse assim, olha, esse bebê tem um propósito aqui na terra. E ele cercou aquele bebê com uma proteção. E nada lhe aconteceu, até ele ir para a casa daquele que queria matá-lo. Isso mesmo. Você sabia que o inimigo ele vai ter que trabalhar para a gente? Aí você diz que é isso, pastor? Sim. Deus tira de quem tem para dar a quem não tem. Moisés, toda criança que foi nascida no Egito, o faraó disse, acaba com todos os homens para que eles não se proclamem, para que eles não se produzam. Moisés foi guardado. E na casa onde Moisés tinha sido amaldiçoado, entenda, o dinheiro que saía o recurso, a provisão. Você sabe da história. Miriam chegou para filha de faraó e disse, olha, eu posso arrumar uma pessoa que tome conta dele, que amamente ele. E a filha de faraó disse, vá, e eu vou pagar. Imagine, você que está sendo injuriado, lançado na boca de todo mundo, a boca miúda que a turma chama, a boca grande, não sei, a fofoca girando. E essas pessoas que estão falando mal de você, ou querendo o teu mal, elas vão te sustentar, elas vão te manter de uma maneira ou de outra. Deus tem uma proteção na sua vida. O mal que se levantar contra você, não seja o seu juiz, mas entrega a Deus. Você tem a proteção de Deus. Diga, eu tenho a proteção divina. A proteção divina. Coloca aí nos comentários, eu tenho a proteção divina. Estou cercado pela proteção divina. Amados, a tua casa é protegida. Vou beber um pouquinho d'água aqui. A tua casa é protegida. E eu quero fazer aqui uma analogia, uma alegoria. Veja bem. Imagine agora um demônio se encontrando com outro demônio. Misericórdia. E aí o demônio diz assim, olha, eu entrei nessa casa, eu cirandei. Eu entrei nessa outra casa também, eu cirandei, eu pintei e bordei. Eu entrei nessa casa, trouxe divórcio. Entrei nessa casa, eu coloquei os filhos para beber, eu botei a família para roubar, para mentir. Aí chega numa casa e ele diz, agora essa aqui, eu entrei e quebrei a cara. Diz, por quê? Fui queimado. Porque ali tem uma proteção divina. Você pode compreender o que eu estou dizendo para você? Essa casa eu entrei, mas me dei mal, saí queimado. Por quê? Temos o fogo de Deus nas nossas vidas. Temos a proteção de Deus. Talvez você esteja dizendo, eu já vi assim, até quando eu era mais menor, né? Eu dizia assim, eu me sinto que eu estou sendo seguido. Sim, mas não é espírito, não é alma, não é mal-assombro, não. É os anjos do Senhor. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Confia, amados. Profetize. Mais uma vez, diga, eu estou rodeado. Eu estou rodeado. Pela glória de Deus. Pela glória de Deus. Aleluia. É o Salmo 23, verso 6, viu? Diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia. Quando você diz, eu estou sendo seguido, é a bondade, é a misericórdia, é o anjo do Senhor que está com você, é a bênção de Deus que está com você. Deus vai tirar as escamas dos teus olhos para que você possa ver, contemplar. Amados,
Quantos milagres, até para vir aqui para a rádio aqui agora, houve um contratempo, eu esqueci o celular em casa, voltei, e a hora tal, e a gente vem, eu disse, é livramento. Até uma forma de atraso é livramento. Até uma forma de você dizer, rapaz, eu programei tudo, deu tudo errado. Renda graças a Deus. Deus está te poupando de coisas maiores. E Deus tem um plano de coisas boas na tua vida. Quer dizer algo para você. Em tudo dá graça. Em Malaquias capítulo 3, verso 18, a palavra do Senhor diz assim: então vereis outra vez a diferença de quem serve, do justo, e daqueles que não servem, que são injustos. É muito nítido quando alguém teme a Deus. Quando alguém não participa de festas mundanas, quando alguém não participa daquilo que é como uma cultura que vem trazer desonra a Deus, que não participa de certo tipo de comidas que já são sacrificadas, que não se adornam com coisas que não agradam a Deus. Amados, nós temos um dono. O nosso corpo não nos pertence. Temos que ter a sabedoria que Deus está nos protegendo. Agora, uma coisa eu lhe digo: quando nós saímos da presença de Deus, estamos só. E muitas vezes saímos da presença de Deus por causa da desobediência, por causa do achismo. Não é porque a Bíblia diz. A Bíblia fala que nós estamos protegidos. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, enquanto servia a Deus com interesse de coração, havia uma proteção na vida deles. Mas quando eles caíam, pendiam para outros deuses, porque eles tinham inveja, é isso mesmo, das outras nações. Eles participam disso, eles têm festa disso, eles sacrificam isso. Eles até tinham inveja das outras nações que tinham rei. E o Senhor disse: rapaz, eu sou o Deus de vocês. Não vai faltar nada para que vocês sirvam de exemplo para as outras nações. Mas vocês não querem? Então sofram. Porque de que se queixa o homem? Das suas escolhas. Muita gente está sofrendo porque escolheu seguir um caminho espinhento, ardoso, cheio de defeitos. Ou muitas vezes na sua mentalidade você vê um caminho muito largo e diz: é aqui que eu vou. E aí você vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. É o Salmo 125. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que significa isso? Ele sabe, ele crê que os seus caminhos são aplanados. Os pastos são verdejantes. As águas são tranquilas. E ele está descansando à sombra do Onipotente. Essa é a vontade de Deus. A proteção divina, muitas vezes as pessoas dizem assim: ser crente é quadrado, é prisioneiro. Não. A cerca que nós temos, ou os muros que nós temos, é proteção. Para que a gente não vá desvanecer no mundo, para que a gente não venha perder a nossa santificação. Alguém pode estar dizendo assim: mas eu faço o que eu quero, pinto, bordo, certo? Aí você pensa que você é livre. Alguém diz: os crentes é tudo quadrado. Não bebe, não dança, não fuma, não cheira, não tem 2, 3 mulheres. Certo? Nós fazemos isso porque tememos a Deus. Agora eu pergunto a você, que bebe, que fuma, que tem 2 mulheres ou 3, que faz todo tipo de coisa errada, pare de fumar. Sabe o que você vai dizer? Eu não consigo. Então você é prisioneiro. Pare de beber. Eu não consigo. Então você é prisioneiro. Nós somos livres. Quando Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, é porque eu tenho que buscar a minha santificação. Eu tenho que buscar essa proteção divina. É a vontade dele, é o desejo dele, então eu estarei nele. Se é algo que desagrada a Deus, não quero nem coxa, não quero nem papo. O Salmo 1, ele vai dizer assim: bem-aventurado, mais do que feliz, o homem, a mulher, o jovem, que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e da sua lei medita de dia e de noite. Quantas pessoas, até o rosto, né, Jana? O rosto de angelical. Aí pegou um relacionamento, entrou na fornicação, prostituição, festas mundanas, e quando pensar que não, a pessoa já está com o rosto praticamente mudado, porque o pecado tirou a inocência. Não saia da proteção divina. Não saia da santificação. Você vai pagar um preço muito caro, e o preço é na carne. Todos aqueles que foram para Cristo receberam
algo novo na vida deles. Uma perspectiva para a vida dele, para que eles possam reinar em vida para a glória do Senhor. E eu quero trazer aqui, a gente já está no finalzinho aqui, essa forma de você ter reconhecimento que nós estamos cercados por Deus, mas também rodeados por demônios, rugindo como um leão, para que possam nos tragar. Rodeados também, né, ao derredor, por problemas. Efésios capítulo 6, verso 12. Que você possa, nessa manhã, entender que nós somos protegidos por tudo isso. Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, potestades, contra dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista toda a armadura de Deus. Veja, eu tenho que vestir, eu tenho que me revestir dessa armadura de Deus. Vista toda a armadura de Deus para que possa existir no dia mau e permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo, assim, mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com que vocês poderão apagar todos os dados, todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, entenda, tenho que ser verdadeiro em todas as minhas coisas. Pessoas que mentem, a Bíblia diz que elas se associam ao pai dela, que é o pai, que é o diabo. Eu tenho que ter a couraça da justiça, eu tenho que ser justo naquilo, minha palavra se ensina ou não. Isso vai trazer proteção na minha vida. Calçados com a prontidão do evangelho da paz. Sabe o que significa? Aonde eu for tem que ser paz. Mas tem gente que, porque tem um título, porque tem uma religião, eu estou certo, a minha é certa, todo mundo vai para o inferno, só eu. Não, amados. Quem está preparado no evangelho da paz? Shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Aonde ele chega, ele vai trazer paz. Ele tem um perfume de Cristo, ele tem a proteção, ele é luz, ele é sal. Quando ele fala, ele traz sabor. Aonde ele está, as trevas se dissipam. Essa palavra, o escudo da fé, o inimigo vai tentar nos atingir de todas as maneiras com palavras. Escute o que eu vou dizer para você. Não escute palavras de pessoas que dizem, olha, tu está sabendo que está falando com você? Não, não quero saber. Deus é meu juiz. E Jesus é meu advogado. Mas você precisa saber. Não, Deus já sabe. Eu não preciso mirar ao ponto de guardar no meu coração e trazer raiz de amargura. Porque todos aqueles que se iram, trazem raiz de amargura no seu coração e se afastam da onde? Da graça de Deus. E ainda mais, começa a contaminar todo mundo. Olha, quem está fora da graça de Deus, começa a dizer, olha, tu está sabendo, olha isso e isso, olha, aconteceu isso e isso. É um contador de fofoca. Misericórdia. E levando todo mundo a ficar na mesma vibe. Fora da graça, fora da proteção divina. Amados, e a palavra do Senhor nos diz, o capacete da salvação, para que a gente não possa ouvir tanta besteira, tanta mentira que está acontecendo. Tantas pessoas que pensaram que o evangelho é somente euforia, e come e bebe. Não. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é transformação. Evangelho é adorar um Deus vivo. Evangelho é ser luz, o sal da terra. Evangelho é transformação de vida para a glória de Deus, de dentro para fora. E essa espada que é a palavra, para que a gente possa cortar toda forma de laços que o inimigo tem levantado contra nossas vidas. Amados, que você possa ser abençoado com essa palavra. Eu quero trazer somente um exemplo. Lá quando Eliseu estava cercado, segundo Reis, capítulo 6, versos 16 e 17, onde fala que o moço acordou quando viu cercado. E ele chamou Eliseu, Eliseu, estamos fritos, perdidos, estamos cercados. Eliseu olha, só isso. Não tenha medo. É isso que eu quero que você creia nesse momento. O profeta de Deus aqui nessa rádio está dizendo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu naquele momento disse, Senhor, abre os olhos desse menino, para que ele possa contemplar quem está conosco.
E quando ele teve os seus olhos abertos, ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor dele. É isso que nós temos: proteção divina, livramento. Nós temos anjos poderosos para nos livrar, para nos guardar. Nós temos a proteção divina, nós temos a graça de Deus, nós temos a marca da promessa. Amados, tanta coisa que nós temos como proteção. Não deixe que esses muros sejam rachados, que entre raposinhas, a raposinha da inveja, a raposinha da infidelidade, da ingratidão. Seja fiel. A palavra do Senhor, nesta manhã de quarta-feira, para mim e para você. Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você, André. Coloque o seu nome. Amém? Vamos fazer essa confissão juntos aqui. Pegar a palavra e trazer vida. Por isso não tema, André. Por isso não temas, Janaína. Pois eu estou com você. Pois eu estou com você. E não tenha medo, André. Pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos que odeiam certamente serão humilhados, constrangidos. Aqueles que se opõem contra você, André, serão como nada e perecerão. Embora procure seus inimigos, você não encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu ajudarei. E eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado e tomar posse dessa palavra. Quem interagiu conosco já nessa manhã de quarta-feira, eu convido logo mais à noite, nosso culto da família, restaurando os muros das oportunidades, daquilo que é como estratégia na vida de Deus. Vamos lá, Jana, quem falou? Quem interagiu hoje foi Janaína Santos, Irmã Célia, Newton, Cineide, Lúcia, Carla, Cícera, Jucineide, Eveline, Nilda, Gilda, Janaína Rafaela, Erilson, Antônia, Edilza, Joelma, Valéria Izé, Genivalda, Karen Vaz, Bilzinha, Girlene, Edileuza, Márcio Ibia, Lenilda, Geisa, Irmã Cleonice, Jocélia, Antônia, Danilo, Leandro, Rita, Amanda, Irmã Juvita, Te abençoe, irmã. Arivonaldo e Ilza. Amém. Tá bom. Hoje à noite, 19h30, Ministério Palavras da Fé, palavras que geram vida. Restaurando as estratégias. Deus vai te dar sabedoria. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida. Marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. E você? Deus abençoe.